Peço que você abra essa Bíblia, por favor, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2. Estarei fazendo a exposição do versículo 3 até o versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão de todas as coisas. Feche seus olhos, vamos orar. Meus irmãos, a caminhada cristã, por vezes, ela pode apresentar obstáculos consideráveis. Nós vivemos num mundo paganizado. Nós estamos imersos em uma sociedade secularizada. Isso significa o seguinte: que Deus, para muitos em nosso tempo, Ele não é mais importante. As pessoas deram as costas para Deus deliberadamente. O culto hoje a ser prestado em alguns ambientes sociais é o culto ao dinheiro, o culto ao sucesso, o culto à fama. Hoje as pessoas que são consideradas pessoas bem-sucedidas não são pessoas que criam seus filhos no caminho do Senhor, que produzem cidadãos moralmente aceitáveis para a sociedade, pessoas de reputação ilibada. Não são pessoas que vivem em uma família estruturada. Esse não é o nosso padrão de sucesso. Os nossos referenciais de sucesso não são esses. Os referenciais de sucesso na nossa sociedade são aqueles que atuam como influências nas redes sociais. E muitos desses influências, eles demonstram uma vida extremamente promíscua. Então nós vivemos numa sociedade secularizada, onde nós precisamos sobreviver a ela. Nós precisamos ter uma atitude, um comportamento de vigilância. Nós vivemos em um tempo de profunda injustiça, de mentiras, de maldade, de corrupção, de individualismo exacerbado. E nós convivemos, nós estamos nessa arena. Nós estamos atuando dentro desse contexto. A verdade é, nós estamos em guerra. Esta é a verdade. A igreja do Senhor está em guerra. E negligenciar esse fato não é uma opção. Nós precisamos fazer esse enfrentamento. Explodiu uma guerra agora, né, no mundo. Mais uma. Como eu disse no discipulado bíblico, isso não me assusta. Porque durante todo o século XX e até agora no século XXI, não houve um dia que não estivesse sendo travado um conflito ao redor do planeta. Então, a guerra ela é normalizada no nosso tempo. Mas a nossa guerra não é uma guerra de bombas, uma guerra de drones, uma guerra de aviões. A nossa guerra é contra principados e potestades. Esta é a nossa guerra. A nossa guerra é de tomada de mentes e corações. É aí que a gente está guerreando. Para que mentes e corações sejam alcançados com a mensagem do Evangelho. Foi para isso que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para travar esta guerra. Daí a necessidade de nós refletirmos sobre a implicação do nosso chamado. Sobre as implicações que o nosso chamado traz. Daí esta necessidade. Paulo vivia também num ambiente muito difícil. Ele tinha plena consciência do cenário da sua época. Plena consciência. Ele sabia fazer uma leitura social, uma leitura cultural muito verdadeira. A sociedade romana era profundamente paganizada e hostil à fé cristã.
Assim como nós vivemos numa sociedade paganizada e hostil à fé cristã, a sociedade romana também era. Até pior, em certos aspectos. E Paulo, no final da sua jornada, já preso, condenado, sentenciado à morte, ele entende da responsabilidade de orientar o seu sucessor, Timóteo, a como agir diante de realidades tão adversas e desafiadoras. Então, Paulo orienta Timóteo como agir diante dessa realidade, e eu creio que pela graça e misericórdia de Deus, o texto bíblico orienta a mim e a ti, como nós agiremos diante de realidades adversas e desafiadoras. Como que eu e você podemos agir nesta guerra, atuarmos nesta guerra. Já que negar esta guerra não é uma opção, essa guerra existe. Essa guerra está sendo travada nos corações, tanto das pessoas que precisam ouvir de Cristo, como nos nossos corações, para a gente não se esfriar na fé, para a gente não se perder no caminho, para a gente não desvirtuar o nosso chamado. Essa guerra está sendo travada. Então, a provocação que eu faço para você nesta manhã é: como nós podemos agir diante de uma realidade extremamente adversa e desafiadora? Para Timóteo, Paulo tinha respostas. E eu creio que o texto bíblico tem resposta para mim e para você hoje, para a gente poder ser abençoado. Porque Paulo vai dizer a Timóteo que mesmo no mundo repleto de situações que podem nos amedrontar e até mesmo nos paralisar, porque tem situação que a gente fica com medo. Porque tem vezes que a gente olha e fala assim: eu não vou entrar nessa guerra não, que você cancelar na rede social. Eu vou perder meus clientes. Eu vou perder a minha popularidade. Eu vou perder a minha paz. Então, mesmo diante de cenários que são amedrontadores e podem até nos paralisar, eu tenho um chamado para você nessa manhã. Eu tenho um alerta. Eu tenho um estímulo para você nessa manhã. Esse chamado é: os desafios da vida cristã devem ser enfrentados com responsabilidade e firmeza. Então, nós temos muitos desafios como igreja. E hoje eu estou comunicando dentro de uma perspectiva mais coletiva. Nós temos muitos desafios. Porém, esses desafios, eles devem ser enfrentados com responsabilidade e com firmeza. Nós precisamos nos posicionar nessa guerra. Nós precisamos nos posicionar nessa batalha. O meu objetivo nesta manhã é que sejamos moldados pelas Escrituras, desenvolvendo as habilidades necessárias para cumprirmos com excelência o chamado que nos foi confiado. Então eu espero que ao final dessa reflexão, eu e você possamos ser moldados pela palavra de Deus, moldados, para que nós possamos desenvolver as habilidades necessárias para cumprir com excelência o chamado que nos foi confiado, porque você foi chamado, meu irmão. Nós fomos chamados. A partir do momento que nós fomos alcançados pela graça e misericórdia de Jesus, nós fomos chamados. Nós fomos chamados para a guerra. Então, esses desafios, eles deverão ser enfrentados com responsabilidade e firmeza, segundo a orientação que Paulo dá a Timóteo aqui. Em primeiro lugar, tendo a dedicação de um bom soldado. Olha o que ele vai dizer no versículo 3. Participe dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Paulo era uma pessoa extremamente observadora. Ele ficou muitos anos da sua vida preso. Ele ficou preso em Éfeso, na cidade de Éfeso, 2 anos. Na cidade de Jerusalém, ele ficou preso mais 2 anos. Na cidade de Roma, ele ficou preso mais 2 anos. E depois, no final da sua prisão, essa última prisão final, que é onde ele escreve a Timóteo, ele ficou preso
preso alguns meses até ser decapitado. Então, durante esses anos de prisão, ele teve a oportunidade de refletir e de analisar o comportamento dos soldados romanos. Porque ele ficou preso basicamente em prisões romanas. Então, ele analisava o comportamento daqueles soldados. E ao escrever a Timóteo, ele vai usar essa figura, ele vai dizer, participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Porque ele analisava o comportamento dos soldados romanos, essa experiência que ele teve na prisão, fez com que ele entendesse que o bom soldado, ele deve sempre estar disposto a sofrer, estando em permanente guarda. É assim que os soldados romanos se comportavam. Eles estavam sempre dispostos a sofrer, estando em permanente guarda. Então, quando nós somos convocados, isso é uma convocação, a participar do sofrimento como um bom soldado de Cristo Jesus, é que eu e você, nessa preparação para a guerra, neste enfrentamento que a gente precisa fazer, dessa responsabilidade, nessa firmeza que nós precisamos ter para travar o bom combate, nós precisamos entender que a gente vai sofrer. Nós vamos sofrer. É a primeira coisa que a gente precisa entender. Nós vamos sofrer. Nós vamos sofrer perseguição, nós vamos sofrer incompreensão, nós vamos sofrer chacota, a gente vai sofrer. A gente vai ser incompreendido. As pessoas da nossa casa não vão aceitar a mensagem do Evangelho e vão começar a tratar a gente de forma diferente. Nós vamos sofrer. Isso é um fato. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado em Cristo Jesus. Quando Paulo ele faz essa reflexão, ele está dizendo que um bom soldado ele precisa ter dedicação para o cumprimento do seu propósito. Ele precisa ser dedicado. Lembro-me agora da história de talvez o maior mártir da igreja no século XX. A igreja produziu muitos mártires durante a história. Mas no século XX nós tivemos um mártir da igreja, alguém que morreu pela fé, que causou um impacto gigantesco na comunidade cristã. Eu estou falando de um alemão chamado Dietrich Bonhoeffer. Ele era uma pessoa muito respeitada no seu tempo. Era um doutor em teologia, um acadêmico brilhante que recebia convite para atuar em universidades ao redor do mundo. Ele foi convidado para atuar em universidades nos Estados Unidos, no Reino Unido, em países onde a fé cristã era vivida de forma livre, mas ele resolveu ficar no seu país. Ele entendeu que o seu chamado era muito maior que qualquer sucesso ministerial. Ele atuou como um bom soldado. Ele resolveu ficar na Alemanha nazista de Hitler. Ele poderia muito bem ir embora. Ele tinha propostas de trabalho para ir, mas ele resolveu ficar. E ao ficar na Alemanha nazista, ele liderou uma resistência contra aquele regime extremamente maligno, que matava as pessoas pelas suas características físicas e étnicas. Aquele regime extremamente diabólico. Ele liberou a resistência e fundou uma igreja chamada Igreja Confessante, que era a igreja resistente da Alemanha nazista. Bonhoeffer, por causa disso, foi preso, foi torturado, passou por privações alimentares, fome, frio, sede. Ele foi enforcado por causa disso. Ele morreu por causa disso. Mas ele nunca deixou de testemunhar, ele nunca deixou de falar da sua fé, ele nunca deixou de encorajar os crentes que estavam em situações parecidas com ele. Ele nunca deixou de pregar o evangelho, porque ele entendia que a missão do evangelho era o combate do evangelho, era um combate que deveria ser travado. Ele poderia muito bem silenciar-se,
como outros pastores do seu tempo fizeram. Mas ele preferiu ser fiel ao seu comandante. Ele preferiu ser fiel a Jesus Cristo. Morreu poucos dias antes do fim da guerra. Poucos dias antes do fim da guerra, ele foi assassinado, ele foi enforcado. Mas ao morrer, ele teve plena consciência da sua missão. Porque quando Bonhoeffer estava sendo enforcado, que a ele foi dada a oportunidade de proferir as últimas palavras em vida, ele fez a seguinte declaração: este é o fim, para mim, o começo de uma vida. Meus irmãos, o bom soldado de Cristo, ele dedica toda a sua vida à missão do Evangelho. O bom soldado de Cristo não abre mão de ter a sua vida entregue à missão do Evangelho. Essa história nos estimula a nos dedicarmos completamente à missão que nos é confiada. Qual foi a missão que Jesus colocou no teu coração? Eu sei que Jesus colocou a missão aí no teu coração. Eu tenho certeza disso, eu sei. Sabe por que eu sei? Que ele colocou no meu. Qual é a missão que Jesus colocou no teu coração? O que está ardendo no teu coração? O que está tirando o teu sono? O que se tirar de você, a tua vida não faz mais sentido? Se tirar, a tua vida não faz mais sentido. Essa é a tua missão. Então, se Jesus colocou a missão no teu coração, dedique-se completamente a ela. Porque ao dedicar-se completamente a ela, você estará atuando como um bom soldado de Cristo Jesus. Porque ele vai dizer aqui no versículo 4: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Então, se você está em serviço a Jesus, o nosso objetivo é agradar a Ele. Isso nos incita a procurar agradar a Cristo não somente por obrigação, mas com amor e dedicação altruísta. Se tem uma coisa no Brasil que nós não somos obrigados, nós somos obrigados a algumas coisas. Se a gente vive dentro de um contrato social, naturalmente nós somos obrigados a cumprir algumas regras. Agora, se tem uma coisa no Brasil que nós não somos obrigados, é estar na igreja. Isso a gente não é obrigado. Ninguém é obrigado a estar na igreja. Ninguém é obrigado a ter a fé cristã. Nós não somos obrigados a isso. Então, se nós não temos essa obrigação legal, o serviço a Cristo também não pode ser uma obrigação. O serviço a Cristo precisa ser com amor e dedicação. Então, quando a gente procura agradar o nosso comandante, que é Jesus Cristo, isso significa o seguinte, que nós estaremos fazendo as coisas com alegria, com dedicação e com amor, porque a gente não quer agradar homens, a gente não quer produzir resultado material, a gente quer produzir resultado para o reino. A gente quer produzir resultado para que o nome de Jesus venha a ser engrandecido. Então, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós produzimos, não é para o nosso enaltecimento, é para o engrandecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É para que Ele seja glorificado no meio de nós. Isso tira um peso das nossas costas gigantesco. Porque a gente sabe que a gente só precisa ser fiel a Deus. Porque resultado Ele vai trazer. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o sacrifício de Jesus na cruz é o nosso maior exemplo de dedicação e entrega. Se tem um exemplo de dedicação e entrega que eu e você precisamos nos espelhar, é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Este é o maior exemplo de dedicação e entrega. Porque Ele se dedicou, Ele se entregou, Ele deu a vida por nós, mesmo nós não merecendo, mesmo não precisando fazer, Ele foi lá e fez. Para quê? Para que eu e você pudéssemos usufruir dos benefícios da vida eterna. Jesus
Ele se portou diante de Deus como um bom soldado, nos dando o exemplo para que eu e você possamos nos portar diante dele também como um bom soldado que se dedica à obra dele. Mas Paulo não vai ficar só na figura de soldado. Ele vai dizer que esses desafios da vida cristã, eles precisam ser enfrentados com responsabilidade e firmeza, com a obediência de um bom atleta. Olha o que ele vai falar no versículo 5. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. Então, um atleta, o Paulo ele gosta muito dessa figura. A vida cristã, ela, geralmente no Novo Testamento, ela é comparada com uma corrida, como uma competição. E para você participar, ter êxito em qualquer competição, em primeiro lugar, nós precisamos de ter uma severa disciplina. A gente precisa ser disciplinado. Qualquer competição aí, principalmente de alto nível, você percebe que os atletas eles são extremamente disciplinados. Eles se submetem a condições prévias de preparação. Para quê? Para obter o resultado. Porque como é que você vai obter resultado sem treinar? Parece que só tinha um que tinha um resultado sem treinar, né? Que era o Romário, né? Ele falava treinar para quê, né? Mas a gente percebe que mesmo assim o resultado pleno não vem. Porque o atleta, para ele obter o resultado, ele precisa treinar, ele precisa se dedicar, ele precisa ter autodisciplina. Lembro-me da história também de 2 grandes ícones do esporte mundial. 2 indivíduos que são considerados os maiores atletas de todos os tempos no seu esporte. Eu estou falando de Michael Jordan, no basquete. Estou falando de Tom Brady, no futebol americano. Eles são considerados os maiores atletas de todos os tempos. Michael Jordan conquistou 6 títulos da NBA. 6. Absurdo. Tom Brady conquistou 7 Super Bowls. 7 títulos do futebol americano. Absurdos. Absurdos. Os maiores atletas de todos os tempos. Gênios das suas modalidades. Pessoas incontestáveis. Evidentemente, biografias estão sendo escritas sobre essas pessoas. E nas biografias deles, a gente encontra alguns ensinamentos. Tanto na biografia do Jordan, quanto na biografia do Brady. Eles eram extremamente obedientes aos seus técnicos, ao sistema de jogo. Havia um sistema de jogo a ser desenvolvido e eles obedeciam à risca, sem nenhuma falha, aquele sistema que era colocado. Eles eram pessoas extremamente disciplinadas. Eram os primeiros a chegar no treino, eram os últimos a sair. Eles treinavam a exaustão, cuidavam da sua alimentação de uma forma absurda. Eles tratavam o seu corpo, descansavam, dormiam, não iam para a farra, não iam para a esbórnia. Eles viviam uma vida totalmente regrada, totalmente obediente, porque eles tinham consciência daquilo que eles poderiam produzir. Consciência total. Para você ter uma ideia, o Jordan, ele era conhecido como o cara que não se apavorava nos momentos de maior pressão. O Jordan não entrava em pânico. Sabe por que ele não entrava em pânico? Porque o sistema de jogo estava todo aqui na cabeça dele. Ele sabia exatamente o que ele ia fazer. Eu vou passar a bola para ele, ele vai devolver a bola para mim, eu vou passar a bola para ele, eu vou fazer aqui, a jogada vai vir para cá, ele vai fazer para lá. A jogada estava toda desenhada na cabeça dele, ele não saía da jogada. Ele não saía. Ele cumpriu o plano. O Tom Brady, recentemente aposentou-se e tornou-se comentarista da Fox Sports, um canal de esporte nos Estados Unidos. E ao comentar os jogos, aí começa a resenha, né? Aí ele começa a falar, agora ele está começando a falar as estratégias que ele usava. Sábado era dia de folga dos jogadores, dia de descanso.
que o Tom Brady fazia? Colocava as fitas, os vídeos das defesas adversárias do time que ele ia jogar no domingo, e ele ficava horas e horas assistindo aquelas fitas, aqueles vídeos. E ali ele via todos os movimentos da defesa. Então ele sabia quando um defensor jogava a cabeça para o lado, a jogada ia vir para o outro lado. Ia ser a jogada X. Quando o defensor abaixava a cabeça, ia ser a jogada Y. Ele fazia a leitura da defesa, assistindo os vídeos e entendendo a reação dos atletas. Ou seja, uma obediência extremada ao sistema de jogo. Segundo Jordan, o maior de todos os tempos no basquete, ele vai dizer que aprendi a vencer dentro das regras. Quando você trapaceia, você já perdeu. Uma outra coisa que esses dois são conhecidos é que eles são imunes a qualquer acusação de doping, de sporting bet da vida aí, de fraude em competição esportiva. Isso nunca passou nem perto deles. Jordan vai dizer, aprendi a vencer dentro das regras. Quando você trapaceia, você já perdeu. O que o texto bíblico vai nos dizer? O atleta não é coroado se não competir segundo as regras. Tom Brady, refletindo sobre a sua carreira, vai dizer o seguinte: você não ganha jogos sendo um herói solitário. Você ganha quando obedece a um plano. Ninguém ganha nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Por mais talentoso que seja. Ninguém consegue produzir nada. Então essas histórias, meus irmãos, elas nos inspiram a obedecer às regras de Deus estabelecidas na sua palavra, respeitando os limites que ela determinou. Então, se eles obedeciam o plano de jogo, como atletas que eram coroados, quem cumpriu as regras, nós, como cristãos, nós precisamos obedecer às regras de Deus estabelecidas nas suas palavras. Obedecer às regras estabelecidas na Sagrada Escritura, assim como Ele determinou. Assim nós vamos fazer esse enfrentamento com responsabilidade e firmeza. Quando a gente se comporta com obediência de um bom atleta. Quando a gente obedece às regras, quando a gente obedece às normas. Obedecer às regras, obedecer às normas é o seguinte, meu irmão. Está tendo falcatrua na empresa que você está trabalhando, você vai obedecer às regras e às normas, você não vai participar, porque você é um atleta de Cristo Jesus e você será coroado segundo as regras. Se está tendo situações que te levam a pecar, você abandona o pecado, porque aquele que é de Cristo, ele atua para viver segundo as regras. Se tem uma situação que está te incomodando, joga a situação fora, confessa e coloca o teu joelho diante de Deus, porque o bom atleta de Cristo, ele é coroado segundo as regras. E as nossas regras estão na Sagrada Escritura, estão na palavra de Deus. Estão expressas aqui. E quando a gente adquire essa consciência, a gente submete os nossos dons e talentos à palavra de Deus, prezando por seus princípios. Você acha que o Michael Jordan não tinha talento para ganhar títulos? Você acha que o Tom Brady não tinha talentos para ganhar títulos? Tinha. Eles poderiam ter algum sucesso, sim. Mas eles só foram os melhores de todos os tempos porque eles obedeceram às regras. Eu e você só vamos produzir o nosso melhor para Deus, mesmo com todo o talento que a gente tem, mesmo com toda a capacidade, mesmo com toda a habilidade, se nós obedecermos a palavra de Deus. Aí a gente vai produzir coisas excelentes para Deus. Porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele foi completamente obediente ao Pai. Completamente obediente. E ele cumpriu fielmente o plano de Deus. Deus determinou um plano. Eu vou salvar a humanidade. Ele mandou profetas na história, no desenvolvimento da salvação, da história da salvação, e profetas anunciaram este plano. Quando Jesus Cristo veio, ele cumpriu completamente este plano.
sendo obediente ao Pai para poder abençoar a minha e a tua vida. Meu irmão, nós fomos chamados para a guerra. O que Deus quer de mim, quer de você, é obediência. Para que nós possamos ser luz em meio às trevas. Possamos ser sal em meio àquilo que está insípido. Para que nós possamos fazer a diferença para o reino de Deus. E assim sermos aprovados diante do Senhor. Então nós temos a figura da dedicação do bom soldado. Nós temos a figura da obediência de um bom atleta. Mas para enfrentarmos essas adversidades com responsabilidade e firmeza, para enfrentarmos esses desafios da vida, nós precisamos ter também, segundo a orientação de Paulo a Timóteo, a força de trabalho de um agricultor. Versículo 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. O que você entende como trabalho? O que é o trabalho para você? Bom, na sociedade de consumo, que é a sociedade que a gente vive, trabalho é você exercer alguma atividade que trará um retorno financeiro para ti. Isso é trabalho. Você exercer alguma atividade laboral, e esta atividade laboral produzirá para você e para mim, para nós, evidentemente, uma renda. Na sociedade de consumo, trabalho é isso. Só que aqui no texto, o apóstolo ele vai usar a palavra grega que dá sentido a trabalho, que o tradutor da Bíblia para o português colocou como trabalho, mas no texto ele vai usar a palavra grega kaopial. Ele vai usar esta palavra. E esta palavra significa desempenhar suas funções de maneira exaustiva, empenhando-se e esforçando-se ao extremo. Então, o sentido de trabalho aqui é algo árduo, é algo difícil, é algo que requer de nós muito esforço. Esse é o sentido de trabalho. O lavrador que trabalha, que se esforça, que se dedica, que soa, deve ser o primeiro a participar dos seus frutos. Então, meu irmão, quando nós atuamos com responsabilidade e firmeza para enfrentar os desafios da vida, nós precisamos ter o trabalho diligente, o trabalho incansável, o trabalho exaustivo de um lavrador. A gente não pode. Você imagina a seguinte situação: o cara está trabalhando a terra. Ele precisa trabalhar a terra durante meses para poder fazer a colheita. Aí ele acorda um determinado dia e fala assim: não vou levantar não, está muito frio, fazendo 9 graus, sensação térmica de 6. Eu adoro frio, gente. Melhor estação do ano para mim. Mas eu não vou levantar para trabalhar, cuidar da colheita, não vou levantar, não vou deixar lá, está muito frio, não vou levantar, não. Está muito frio, afinal de contas, eu vou me fatigar muito ali. Então, o lavrador, ao trabalhar a colheita, ele se fatiga com exaustão, ele fica meses e meses ali trabalhando a colheita, se preocupando de manhã, faça sol, faça chuva. Ele acorda 4 horas da manhã, né? O pessoal da roça acorda 4 horas da manhã e dorme 8 horas da noite, né? Ele acorda 4 horas da manhã, vai para a lida, fica lá, trabalhando a terra, trabalha. 8 horas da noite já está dormindo, mas trabalha. Ele se dedica. Faça chuva, faça sol. Ele cuida diariamente da plantação para poder evitar pragas e poder evitar doenças. É assim que o lavrador faz. Ele afia as suas ferramentas, ele prepara as suas ferramentas. Ele conserta as suas ferramentas para que a lavoura seja feita, que o trabalho da lavoura seja feito de uma forma eficiente. Ele sofre pressão, gente. Ele precisa entregar a colheita. Esse lavrador sofre pressão por produtividade. Ele é pressionado. Muitas vezes ele está sozinho. Olha só como é que Paulo é sábio, né?
Muitas vezes esse lavrador está sozinho, lá na plantação, lá ele está sozinho, sem ninguém para poder ajudar ele. Ele está debaixo do sol quente, ele está sozinho, ele está no ostracismo. Você já viu alguém, pode ser até que tenha, né? Você já viu alguém que trabalha a lavoura corretamente, no dia a dia, no meio lá, que ele está lá na enxada, lá, está lá fazendo a plantação, ele parar, peraí que agora eu vou postar uma selfie no Instagram. Você já viu alguém fazer isso? Peraí que agora eu vou postar um stories. Você já viu alguém fazer isso? O trabalho do lavrador é um trabalho anônimo. O lavrador, ele trabalha no anonimato. Ele se preocupa com a sua lavoura de maneira responsável. Ele precisa estudar. Ele precisa aprimorar as técnicas de plantio. Ele precisa se atualizar. Ele precisa se desenvolver. Mas ele só consegue isso quando ele trabalha de maneira incansável. Porque assim ele vai ter o direito de colher os frutos. Então o chamado para mim e para ti nesta manhã é que eu e você possamos trabalhar incansavelmente para colher frutos de santidade e de corações rendidos ao Evangelho. O trabalhador é o primeiro, tem um direito, isso aí está dizendo aqui, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Quais são os frutos que a gente precisa colher? No meu entendimento, são dois. Primeiro, um fruto para nós, que é o fruto de santidade, desenvolvimento de uma vida santa. E segundo, o fruto para Deus, que é o fruto da colheita de almas rendidas a Cristo. E isto, meu irmão, demanda muito esforço da gente. Nessa guerra, a gente precisa ter muito esforço. A gente precisa se esforçar muito. E ele vai finalizar no versículo 7 dizendo o seguinte: pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão de todas as coisas. Reflita. Continue lendo. Continue estudando. Continue participando do discipulado bíblico. Continue levantando debaixo de um frio de 9 graus e vindo para a igreja estudar a palavra do Senhor. Continue buscando a Cristo através do estudo incansavelmente. Mas também ore. Também jejue. Também peça orientação a Deus. Porque Ele nos dará compreensão de todas as coisas. Jesus é o Senhor da seara. Ele é o dono dessa lavoura aqui que somos nós. Ele chama trabalhadores fiéis e dedicados para serem instrumentos em suas mãos, a fim de cumprir os seus propósitos. Então, meus irmãos, nós temos uma chave aqui para que a gente possa enfrentar os desafios da vida cristã com responsabilidade e firmeza. E esta chave é: nós precisamos ter a dedicação do bom soldado, mas também nós precisamos ser obedientes como um bom atleta. E por fim, nós precisamos ter a força de trabalho exaustiva de um lavrador. Assim nós seremos eficazes e Deus será glorificado na nossa vida. Que Deus te abençoe nesta manhã em nome do Senhor Jesus Cristo. Feche seus olhos e vamos orar.